Capítulo 8. Arrependimento. O chamado para os dias atuais e o chamado para os tempos finais. Arrependam-se. Foi o chamado de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Ele pregou um único caminho para receber Jesus: o caminho do arrependimento, como está escrito: Preparai o caminho para o Senhor, endireitarai as suas veredas. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Lucas 3, 4 e 5. Somente quando o arrependimento tiver pavimentado o caminho, aplanado as veredas escabrosas e removido as pedras, poderá vir Jesus, o Rei. Então ele encontrará um caminho para vir aos filhos dos homens. Em outras palavras, João Batista nos mostra que Jesus necessita de pessoas que preparem o caminho através do arrependimento. Foi assim por ocasião da primeira vinda de Jesus, e será na sua segunda vinda, conforme nos relatam as Escrituras de várias maneiras. Está escrito que antes de Jesus vir pela segunda vez no final dos tempos, Elias aparecerá novamente como um pregador do arrependimento, Malaquias 4:5, e que as pessoas serão chamadas repetidamente à contrição, como por exemplo pelas duas testemunhas, Apocalipse 11, 3 ao 6. O arrependimento, bem como o juízo, deve começar pelos fiéis. Mais tarde, então, no fim dos tempos, um tremendo movimento de arrependimento irromperá entre o povo de Israel, quando aparecer o Messias e eles o reconhecerem como aquele a quem traspassaram. Mas como eles poderão se arrepender se os cristãos não forem os primeiros a fazê-lo? Quando Jesus voltar como noivo para aqueles que lhe pertencem, quem serão os arrebatados para o seu encontro, senão aqueles que vivem no estado de arrependimento? Lemos que há muito tempo, Jesus primeiro foi ao encontro daqueles que haviam sido discípulos de João Batista, João 1, 35 a 42, e que participaram desse movimento de arrependimento. Esses foram os primeiros que ele chamou para serem seus discípulos, e quando ele voltar, não será diferente. Nos tempos atuais, a nossa responsabilidade como indivíduos e como igreja é muito maior, pois a necessidade de arrependimento é mais urgente do que nunca. Estamos vivendo no início dos tempos finais, na era nuclear, e ao mesmo tempo na época em que estão se cumprindo as promessas dadas a Israel. As folhas da figueira estão começando a brotar. Os judeus estão retornando à terra dos seus antepassados, conforme profetizaram as Escrituras. Nesses tempos finais, o céu está aguardando, a terra inteira está esperando que as pessoas se arrependam e preparem o caminho, para que o Senhor finalmente possa conduzir à consumação aqueles que lhe pertencem e tomá-los para si, para que a longa espera da criação chegue ao fim. Pois os remidos do Senhor terão voltado a Sião, tendo sido completados em número e alcançado a plena maturidade, até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Romanos 11, 25. Realmente, toda a humanidade, o mundo inteiro, aguarda que as pessoas se arrependam. Nesta época terrível, que vive ameaçada por uma guerra nuclear, o que poderia ser mais imperativo do que o chamado ao arrependimento? A era nuclear tem algo a nos dizer. Os julgamentos mais aterradores estão iminentes. As guerras que ameaçam acontecer, os juízos e flagelos que sobrevirão à humanidade, não se parecem com os julgamentos anunciados pelas trombetas no céu? Capítulos 8 e 9 do Apocalipse
descrevem como a natureza será devastada e como tal guerra causará a morte de 1/3 da humanidade. No entanto, embora o livro do Apocalipse tenha sido lido através dos séculos, nunca antes as pessoas poderiam imaginar que tais calamidades pudessem acontecer. Atualmente, até mesmo uma criança sabe que esse tempo virá em breve. Os primeiros sintomas já estão em nosso meio. O dano causado à natureza pelos testes nucleares são apenas uma indicação do que está para acontecer. Há julgamentos iminentes, tais como a terra jamais viu. Nos juízos anteriores, sempre foi a preocupação de Deus que as pessoas se arrependessem. Assim, sabemos que quando os julgamentos mais graves estiverem a ponto de acontecer, Deus estará ainda mais preocupado que as pessoas cheguem ao arrependimento. Este chamado é tão poderoso hoje que não pode ser ignorado, pois agora é a última oportunidade de nos prepararmos para a vinda do Senhor. No livro do Apocalipse, vemos como é grande o desejo de Deus para que as pessoas se arrependam. A cada golpe de juízo, seja durante os juízos anunciados pelas trombetas ou no derramamento das taças da ira, a pergunta de Deus é sempre: eles se arrependerão? Mas com que frequência lemos: eles não se arrependeram? Veja Apocalipse 2:21, 9, 20, 21, 16, do 9 ao 11. Que isso não seja dito de nós, pois quando os julgamentos de Deus atingem seu ponto máximo, então chegou o tempo para que o arrependimento no corpo de Cristo alcance seu ponto mais alto. Deveria haver um grande movimento de arrependimento entre os cristãos. De que outra maneira Deus poderia salvar os seus fiéis do julgamento da ira? Quem poderá escapar da sua ira? Na verdade, a Bíblia tem apenas uma resposta: aqueles que têm coração contrito e se arrependem. Jesus deseja que seus fiéis sejam poupados desta ira divina. A Bíblia nos diz que seus fiéis serão arrebatados antes, que os sofrimentos horríveis da era do Anticristo alcancem o máximo. Por essa razão, Jesus fala de escapar das coisas terríveis que irão acontecer. Em Lucas 21:36, ele nos desafia para estarmos alertas, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Realmente precisamos acordar e nos arrepender. Precisamos mudar nossos caminhos para que possamos livrar-nos desses terríveis julgamentos. Como acontece isso? Se permitimos ser julgados dia após dia em nossa vida pessoal e em nossas igrejas. Somente aqueles que aceitam o julgamento dessa maneira e amam a Jesus como seu juiz, permitindo que Ele trate cada área da vida, serão capazes de receber Jesus como noivo quando Ele voltar. 2 Timóteo 1, 7 ao 10. Por outro lado, lemos no livro do Apocalipse sobre aqueles que não quiseram que Jesus fosse seu juiz antecipadamente. Quando ele lhes aparecer em sua poderosa ira, eles clamarão para as montanhas e rochas, para caírem sobre eles e escondê-los da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Os tempos finais são uma época de julgamento. Entramos agora nesse período. Portanto, já é tempo de corrigir nossos caminhos e arrepender-nos, para que possamos ser libertos dos julgamentos de ira. Esta será a graça do arrebatamento. Significa ser arrebatado deste mundo enquanto ele está sendo julgado. Significa sermos levantados e atraídos para o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 18 ao 26.
não será toda igreja que participará desse evento, pois as Escrituras enfatizam claramente o fato de que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Quando Jesus aparecer e revelar-se como Santo de Deus em sua majestade e glória divina, ninguém poderá entrar na sua presença ou tomar lugar ao seu lado, se não tiver sido santificado ou transformado na imagem de Jesus. E isso só pode acontecer através dos caminhos de disciplina, quando permitimos que Ele nos corrija e nos julgue. Assim, semelhante ao som de trombeta, ressoa do céu chamada ao arrependimento, agora nos tempos finais. Quem atenderá a este chamado e o transmitirá aos outros? Pois agora importa chamar o corpo de Cristo à contrição, para que movimentos de arrependimento surjam em todas as nações e em todas as partes do mundo. Só assim, o Senhor poderá retardar e atenuar os seus julgamentos. Deus não busca o arrependimento em nós só para o nosso bem, para que individualmente possamos escapar das coisas horríveis que virão. Ele quer que nos arrependamos porque somos responsáveis pela nossa nação e pela humanidade, que está caminhando para uma terrível destruição. O tempo da graça, o tempo da paciência de Deus, logo terminará, e a ira de Deus cairá sobre a terra. Será que temos alguma ideia de quão severos serão os julgamentos de Deus quando sobrevierem à terra? Lembrando-nos do passado, podemos presumir que a nossa nação alemã será especialmente atingida, porque as nossas mãos estão manchadas com o sangue de 6 milhões de judeus. O nosso arrependimento deveria ser na mesma proporção. Deveria irromper um grande lamento e choro em nosso meio. Entretanto, somos nós, os cristãos, que temos acumulado a ira de Deus contra nós por todas as épocas de falta de arrependimento. Que não continuemos nessa falta de contrição nesses tempos finais. Na época da primeira vinda de Jesus à Terra, eram os fariseus e muita gente piedosa que não queriam ser perturbados em sua autossegurança. Eles diziam: por que João Batista insiste sempre no mesmo tema? Por que está sempre pregando sobre o arrependimento? Hoje em dia é a mesma coisa. Se alguém enfatiza repetidas vezes o arrependimento, muitos acham que se trata de um cristianismo fanático, unilateral e melancólico, dizendo que isto não é o Evangelho. No entanto, isto é público e é também o Evangelho, porque a contrição e o arrependimento nos trazem o perdão dos nossos pecados, a alegria verdadeira e a salvação. Esta é a única maneira pela qual Jesus pode vir a nós e a única maneira pelo qual podemos ser libertos do julgamento. Por essa razão, a mensagem do arrependimento é realmente relevante para os dias atuais. Graça imensurável será dada àqueles que tiverem um coração arrependido nesses tempos finais. Na medida em que o mundo se dirige para um grande julgamento, os penitentes experimentarão graça divina, além de qualquer compreensão. Jesus voltará nas nuvens do céu, em glória e beleza magnificente, e os levará consigo. No piscar de olhos eles serão transformados. Quanto mais eles se curvarem em arrependimento, quanto mais serão exaltados. Anteriormente, eles vestiram os trajes do arrependimento, as vestes das lágrimas, chorando pelos seus pecados. Agora serão revestidos com a veste nupcial resplandecente, brilhando como o sol. Mateus 13:43. Ao entrarem na sala das bodas do Cordeiro. O arrependimento e o julgamento devem ser proporcionais um ao outro. Em consequência,
na proporção do arrependimento, também terão o perdão e a glória que seguirão, além de qualquer entendimento. Assim, o chamado ao arrependimento é o chamado de Deus para os tempos finais. Na sua palavra, ele diz: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28, Apocalipse 1, 3 e 22, 7. Felizes são aqueles que atendem a este chamado ao arrependimento, que é a oferta do amor de Deus. Eles experimentarão o antegozo do reino dos céus aqui e agora, e estarão preparados para o Senhor, preparados para celebrar com Ele a ceia das bodas do Cordeiro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Nada é tão precioso e valioso como o arrependimento. Perseveremos em oração para receber novamente este tesouro, especialmente se os nossos corações se tornaram endurecidos.